O Epaminondas, de Arthur Azevedo, voz Iba Mendes. Conquanto exercesse a profissão de advogado, e como tal fosse muitas vezes coagido a mentir, o doutor Lacerda abominava os mentirosos e tudo perdoava ao filho, ao Epaminondas, menos faltar à verdade. Por isso lhe deram o nome do famoso general tebano, que nem brincando mentia. Releva dizer que em solteiro, num tempo em que andou de casa e pulcarinha com a Esmeralda, que deixou fama nas rodas alegres da vida carioca, o doutor Lacerda foi mais enganado por essa mulher que Cláudio por Messalina. Desse amargo período da sua existência lhe ficou talvez aquele sentimento de repulsão, aliás muito louvável, por tudo quanto não fosse a expressão exata e cristalina da verdade. Depois que a Esmeralda partiu para a Europa e serenou a vida do seu amante, gravemente perturbada por aqueles amores infelizes e ridículos, o doutor Lacerda, desejoso de constituir família, encontrou Dona Sidônia, uma excelente e formosa moça de quem se enamorou e que aceitou satisfeita a sua mão de esposo, porque o amava. Casaram-se, eram felizes, mas na sua felicidade havia uma nuvenzinha, a Esmeralda, com o seu estimável, mas inconvenientíssimo sistema de não encobrir a verdade, fosse qual fosse. O doutor Lacerda contara lealmente, ainda noivo, todo o seu tempestuoso passado àquela que deveria ser sua esposa. Imprudência foi, porque Dona Sidônia ficou ciumenta desse passado. A Esmeralda ainda vivia, apenas mudara de terra, poderia de um momento para outro aparecer inopinadamente e perturbar a aventura do amoroso casal. Talvez não estivesse de todo extinta a chama antiga, bastaria talvez a presença daquela mulher perigosa para reacendê-lo no coração do advogado. Esses receios não se modificaram profundamente com o nascimento do Epaminondas, nem mesmo com o deslizado tempo. Havia já 9 anos que viera ao mundo o homônimo do estadista de Tebas, quando um belo dia Dona Sidônia soube, pelo próprio marido, que a Esmeralda voltara da Europa, e mais bela, mais atraente que nunca. Era a verdade implacável que ele não podia esconder. A esposa sobressaltou-se, coitada, mas o marido tranquilizou-a com estas palavras: não é justo que me tenhas na conta de um homem desprezível. Não sinto nada por essa mulher, senão asco. Não és, bem sei, um homem desprezível. És, pelo contrário, o modelo dos homens de bem, mas a natureza é fraca, e essa mulher é um demônio capaz de transformar o teu caráter. Não creias. Olha, Lacerda, se eu souber que estivesse com ela, que lhe falaste, eu nem sei que destino farei. Sou capaz de suicidar-me. Cala-te, não digas tolices. Em todo caso, se te encontrares com esse diabo, se lhe falares, por amor de Deus, não me digas nada, ao menos por esta vez. Só por esta vez, encobre minha verdade. Podes causar uma desgraça. Vê como estou nervosa. Isso passa. Poucos dias depois, seriam 3 horas da tarde, estava o advogado no seu consultório da Rua da Quitanda, em companhia do Epaminondas, que viera ter com o pai a fim de preveni-lo que Dona Sidônia viria buscá-lo para ir com ele ao dentista. De repente, abriu-se a porta do consultório e a Esmeralda entrou como um raio. Ah, Lacerda, meu Lacerda, enfim te encontro. E, sem fazer caso do menino, a turbulenta cocote abraçou com veemência e beijou repetidas vezes o seu ex-amante, que em vão forcejava por se ver livre daquela intempestiva e escandalosa expansão. Deixe-me, senhora, que é isto? Olha o pequeno, é meu filho. Mas qual? A Esmeralda, chorando e rindo ao mesmo tempo, continuava a abraçá-lo e beijá-lo cada vez com mais efusão, e o Epaminondas, atônito, pasmado, arregalava os olhos, sem se atrever a erguer-se da cadeira em que estava sentado. Nisto, o doutor Lacerda ouviu um frufru de saias na escada e reconheceu os passos de sua mulher, que subia.
O pobre diabo soltou um grito de terror e, com um gesto enérgico e brutal, afastou de si a inconsequente Esmeralda. É minha mulher, esconda-se! A cocote compreendeu tudo e, sem dizer palavra, meteu-se numa alcova, cuja porta o advogado fechou. Todos esses movimentos se realizaram num abrir e fechar de olhos. Dona Sidônia entrou no consultório e, vendo o marido com um colarinho um pouco amarrotado e o laço da gravata desfeito, e o Epaminondas muito espantado, passou a vista de um para o outro e perguntou: que foi? Que se passou? Com quem falavas tu? Quem estava aqui? Ninguém, nada, bem vês, balbuciou o doutor Lacerda. Houve uma pausa. O consultório estava impregnado do perfume da Esmeralda, um perfume indiscreto e capitoso que a anunciava de longe. Felizmente, porém, Dona Sidônia achava-se naquele dia atacada por um defluxo providencial que lhe tirava completamente o olfato. Ela voltou-se para o filho. Epaminondas, teu pai ensinou-te a não mentir em nenhuma circunstância da vida. Dize-me a verdade, quem estava aqui? Uma senhora. Que senhora? Não a conheço. Que fez ela? Entrou como uma doida e deu muitos beijos e muitos abraços em papai. Dona Sidônia fulminou com um olhar terrível o doutor Lacerda, que, para disfarçar, atava de novo a gravata. Que senhora é essa? Interrogou ela com os lábios trêmulos. O Epaminondas respondeu pelo pai: uma senhora muito bonita, muito bem vestida, com um chapéu muito grande. Onde está essa mulher? Papai disse que se escondesse, e ela escondeu-se. Onde? Naquele quarto. Dona Sidônia empurrou com o pé a porta da alcova, mas não encontrou ninguém lá dentro. A Esmeralda, praça velha que não se apertava nas ocasiões difíceis, abrira outra porta, comunicando com o corredor, e conseguira descer rapidamente a escada e sair para a rua sem fazer o menor ruído. Vendo a situação bem encaminhada, o doutor Lacerda recobrou o sangue frio e, enquanto Dona Sidônia revistava a alcova, disse baixinho ao filho: Epaminondas, é preciso mentir, senão tua mãe mata-se. E quando Dona Sidônia voltou da alcova, recebeu-a com uma gargalhada. Ah, que quer isso dizer? Perguntou ela. Quer dizer que caíste como um patinho. Hein? Isso foi uma comédia arranjada por mim com o auxílio do Epaminondas. Fui eu que lhe ensinei a história da moça bonita, de chapéu grande. Mas para quê? Como disseste que te suicidaria se eu falasse a Esmeralda, queria ver o que farias. Mas tenho pena de te ver aflita e não espero pelo resultado da pilhéria. Isso é verdade, Epaminondas? É, mamãe, respondeu o pequeno com um tom de convicção de que jamais fizera outra coisa senão mentir. E este colarinho amarrotado? E esta gravata? Foi de propósito, minha tola, para dar um quê de verossimilhança à coisa. Achas então que sou tola? Disse Dona Sidônia, sorrindo e sentando-se tranquilamente. Tolo és tu. Por quê? Não te lembras de que não poderia entrar na cabeça que estivesses ao beijo com essa mulher em presença do Epaminondas? É verdade, que queres? Para mim, bem sabes, não há nada mais difícil do que inventar uma peta. Vamos ao dentista. Dali por diante, o Epaminondas começou a medir por quantas juntas tinha. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com